Olá a todos, uma excelente semana. Hoje à noite eu vou ter que dar uma espécie de palestra sobre indisciplina escolar. E este vídeo vai ser uma espécie de treinamento, né, ou de ensaio para essa palestra. E também vai servir para que eu exponha aqui minhas reflexões, né, minhas considerações a respeito da indisciplina escolar. Qual o que motiva tanta indisciplina, tanta bagunça entre os nossos alunos e assim por diante, tá certo? Então, nós temos algumas considerações aqui. O primeiro é uma pergunta. A finalidade da aula é que o professor consiga dar sua aula ou que o aluno receba a educação, né? Essa pergunta é importante porque qual é a principal reclamação dos professores? É claro que isso aqui não se refere a todos os casos, né, assim, mas muitos professores dizem, eu não consegui dar minha aula, né? O discurso é esse. Só que será que a questão é o professor conseguir dar sua aula ou os alunos conseguirem receber a aula, né? Às vezes o ponto de vista muda tudo, não é isso? Ora, a Constituição Federal diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, etc, etc. Ora, a Constituição diz que a educação é um direito das pessoas, né? Então, quando nós estamos lá na sala de aula ensinando, nós não estamos, não é o direito do professor dar a sua aula, não é isso. É o direito do aluno receber a aula, né? Então, essa concepção de que, por exemplo, o alunado deveria estar calado e não participativo, porque o importante é que o professor dê sua aula e não que o aluno aprenda, isso é uma concepção errônea, né, e errada, né? Totalmente falha, porque não reflete a realidade. O aluno precisa aprender. E, na realidade, muitas das vezes, o que a gente está vendo em relação à postura de alguns professores, né? Muitas vezes está se confundindo a escola com um mero instrumento de dominação ou de castigo do adulto sobre a criança, né? O professor, mostra a esses alunos. É assim, a questão da dominação do adulto sobre a criança. Mas não deveria ser assim, porque a escola ela é composta por sujeitos, não é isso? E ela tem como finalidade o aprendizado daqueles alunos e não sua dominação ou subjugar aqueles alunos. E aí entra a questão dos professores que não têm preparo, dos professores que não sabem, dos professores que não vivem uma vida de moral. E é engraçado que é um tabu danado falar sobre isso. Eu estou falando isso aqui nestes vídeos porque geralmente as pessoas que assistem aos meus vídeos são pessoas de longe. Mas é um tabu desgraçado você falar sobre professores incompetentes. Você falar sobre isso, você já é um malvadão, porque não pode falar sobre isso, né? Mas na realidade é que em muitos casos nós temos professores que estão na sala de aula pisando em cima dos alunos e eles não têm conhecimento, não têm competência para estarem fazendo isso em primeiro lugar, né? Eu já dei aulas de reforço, certo? E já peguei várias atividades que mandam para os alunos fazerem que eu tenho certeza que muitos professores não conseguem fazer. Talvez a própria professora que mandou que ela fizesse a atividade não consiga fazer, né? Tem uma atividade lá para uma criança de segunda série, criancinhas pequenas, portanto. No Salmo 127, copie o Salmo 127, né? Algum desses salmos aí, não lembro exatamente. Copie o Salmo 103 no seu caderno. Era a primeira questão. A segunda, interprete o versículo 1. Depois, interprete o versículo 2. E assim por diante, todos os versículos do Salmo, tá certo? E uma das questões dizia o seguinte: o que Jesus falou no versículo 10? Né? O que Jesus falou no versículo 10? Um salmo. Né? Quer dizer, tem várias coisas a perguntar a um professor desse. Em primeiro lugar, qual é a relevância em um estado laico de você fazer uma aula de Bíblia para os seus alunos?
Eu não estou dizendo que é proibido falar em cristianismo ou em Bíblia na aula, não estou dizendo isso. Não acredito, inclusive, que seja proibido. Mas não é bem visto hoje em dia. Nós sabemos que não é bem visto e nós sabemos que a disciplina de ensino religioso muitas vezes é colocada aí sob os olhos das pessoas, né? Sob os olhos, na mira das pessoas, nessa questão de você catequizar o aluno para uma religião. Então, por que que você vai dar uma aula de Bíblia para os alunos em primeiro lugar? Em segundo lugar, interpretar textos de Bíblia, a maior parte da nossa sociedade não sabe interpretar textos de Bíblia. Nós sabemos disso, não sabem interpretar textos de Bíblia. Em terceiro lugar, Jesus nunca escreveu um salmo. Jesus é do Novo Testamento, os salmos foram escritos por pessoas como o rei Davi, séculos antes da existência de Jesus na Terra, né? Então, colocar lá uma tremenda de uma burrice e ignorância numa atividade. E aí eu pergunto, será que essa professora que diz que Jesus escreveu um salmo, né? Será que ela sabe interpretar versículo por versículo o Salmo 113? Será que ela sabe? Ora, como é que você, se for o caso dela não saber, né, vamos supor, vamos supor a possibilidade dela não saber responder à própria atividade que ela passou para os alunos, criancinhas, interpretar um salmo da Bíblia, que tirania, não é verdade? Você ordenar que um aluno seu responda a uma questão que você não consegue responder. No entanto, isso aí não está longe de ser uma coisa, um absurdo que acontece apenas uma vez. Muitas vezes professores fazem isso. Por quê? Porque eles enxergam a escola como um lugar de dominação do adulto em cima da criança. Você é o adulto, você manda na criança. É assim que eles imaginam. E não como um lugar do conhecimento, da aprendizagem, né? Por isso que acontecem essas coisas. Isso é muito comum. Eu já vi professores que não são capazes de escrever um bom texto. Eu sei que eles não são capazes de escrever um bom texto, né? Mas eles vão lá na sala de professores. Gente, não existe uma coisa dessa não, desses alunos fazerem um simulado e não ter uma redação. Que coisa absurda. Essa professora que disse isso não sabe fazer uma redação, muito menos uma redação de qualidade. Mas ela quer porque quer que os alunos façam essa redação. Ora, isso é no mínimo hipocrisia, não é? Isso é tirania, tá certo? Isso não é uma postura de uma pessoa que gosta de conhecimento e nem de uma pessoa honesta consigo mesmo, porque está mandando que outras pessoas façam uma coisa que ela não faz e que ela não gosta de fazer e não consegue fazer. Mas é isso que acontece. Isso acontece muitas vezes no Brasil, só que ninguém pode falar porque os professores são acima das críticas, né? Muitas vezes as pessoas veem os professores como pessoas acima das críticas, porque porque são sofridos, porque não sei o que ganham pouco, aí não pode falar, como se existissem pessoas que estão acima de críticas. Na verdade, não existem. Então ocorre muitas vezes isso aí. Outra coisa interessante é o conceito de colocar ordem na sala, né? Ou colocar moral na sala. Muitas vezes é privilegiada essa questão, colocar o professor bom coloca ordem na sala, o professor bota moral na sala, tem um domínio de sala e assim por diante. Só que o que é que deve ser privilegiado? Isso aí ou conhecimento? Porque que eu saiba, a pessoa quando vai estudar para ser professor, ele não está estudando para ser domador de leões e nem estudando para ser policial ou nada do tipo. Ele tá estudando conhecimentos que ele vai usar para passar esses conhecimentos para outras pessoas e não uma violência e não posturas de grito, de coisas desse tipo, para você simplesmente ser uma pessoa que tem domínio de sala. É importante também saber se virar em certas situações de conflito na sala de aula. Eu concordo com isso, certo? Mas isso aí não chega a ser a única coisa com que um professor deve se preocupar. Eu acho que o conhecimento, por exemplo, é uma coisa muito mais relevante para o profissional da educação do que essa questão de você ter o domínio da sala, você botar moral, de o aluno ter medo de você, coisas desse tipo.
Isso muitas vezes relembra um passado de professores agressivos que muitas vezes, inclusive, não sabiam do conteúdo, tá certo? Mas estavam ali na sala de aula apenas como uma espécie de general ou como uma espécie de carcereiro, né? Quer dizer, isso é bonito? Eu vou achar isso legal? Isso não é legal. O respeito genuíno, a autoridade genuína que um professor deve exercer, o respeito que ele deve receber, né, na sala de aula, deve vir de uma postura de admiração do aluno para com ele, de um prestígio que o aluno coloca na imagem desse professor. Por quê? Porque ele sabe, porque ele tem uma postura bacana na frente da sala de aula, e não porque ele exige na mão de ferro esse respeito ou uh, essa postura de pessoas ali que são menores do que ele e que devem render aí um respeito forçado a essa autoridade, porque isso aí é o que se chama autoritarismo, né? Existe muito autoritarismo ainda nas escolas. Eu já citei um exemplo num de meus vídeos sobre a questão sobre uma professora de inglês, né, que ela insistiu em que a palavra donkey significa macaco. Na verdade, donkey significa burro. E um dos alunos dessa professora disse: não, professora, isso aí está errado. Macaco é monkey, né? Donkey significa burro. E a professora disse: burro é você! Né? 2 semanas depois, houve a prova de inglês nessa sala e uma das questões dizia: traduza os nomes dos animais. Eu tinha lá uma lista, uma série de nomes de animais, entre eles estava donkey. E o aluno, esse mesmo aluno, colocou burro, que é o significado real da palavra. Essa professora, sabendo o que estava fazendo, né, que ela com certeza conferiu em casa o que estava fazendo, disse que o aluno errou a questão e puniu o aluno por ter errado a questão. Quer dizer, o aluno foi punido sendo que ele estava certo. Isso é uma postura de autoritarismo, uma postura de burrice. Quer dizer, o professor, ele pode estar certo, veja bem, ele pode não ter o conhecimento, mas ele ainda ele pisa em cima do aluno, porque o aluno está é sub-humano, ele está numa condição inferior e o professor é o rei. Né? Isso aí é o autoritarismo clássico, é a postura que você manda nas pessoas como se elas fossem menores que você, sem que você nem sequer tenha aí alguma coisa que ele não tenha. Você é a mesma coisa que ele, só que você manda nele, você violenta essa pessoa. Isso é o que mais acontece em muitas das nossas salas de aula. E isso tem a ver com indisciplina, porque a partir do momento que esse contrato didático é quebrado e não há o respeito ao aluno, né, a ideia da escola, da finalidade da escola, não está sendo o conhecimento, não está sendo a transmissão ou como é que eu posso dizer, troca de conhecimento. Não está sendo essa a função da escola. A partir do momento que existe esse autoritarismo, a função da escola está sendo um mero castigo ou dominação do adulto sobre a criança. Né? Então, isso é uma visão errada. A finalidade da escola é que o aluno aprenda e não que ele seja aí um soldado ou que ele seja um presidiário de um cárcere. E sim uma pessoa que aprenda o que está sendo dito ali. E os números mostram que os alunos não estão aprendendo. E os números mostram que a educação brasileira não está boa. Só que é tão difícil. Eu mesmo rarissimamente escuto pessoas dizendo essa verdade. Dizendo a verdade que os números da educação brasileira não estão boas. Geralmente as pessoas comemoram, né? Geralmente as pessoas dizem: minha escola é bacana, minha escola tem conseguido. Por quê? Porque essa cultura de ter o bom resultado, da vitória, é um negócio que está tão impregnado na nossa cultura que mesmo quando a gente não tem motivos para comemorar, nós muitas vezes estamos comemorando. E está errado. Por quê? Porque o primeiro passo para solucionar um problema é você admitir que existe o problema. Como é o tratamento do alcoólatra, né? O alcoólatra, para ele começar a se tratar e o tratamento dele funcionar,
A primeira coisa que ele tem que dizer é: eu tenho problemas. Por quê? Porque a partir do momento que ele admite ter um problema, ele vai buscar solucionar aquele problema. Se ele não admitir a existência do problema, ele não vai lutar contra ele. Da mesma forma, se a gente não admitir que existe um problema sério, vários problemas seríssimos na educação brasileira, nós vamos continuar sem fazer nada. E os números vão continuar esses que estão aí, né? Então, isso aqui foi uma breve reflexão, uma parte, né, do que eu vou falar sobre indisciplina escolar. Eu resolvi compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado.